Então, para começar, vamos já trazer aqui os nossos dois rockstars aqui. Vou adicionar Eduardo e Thaís aqui no nosso spotlight e vou passar a palavra para eles, para que eles possam começar para vocês. Então, o palco é de vocês, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, Rafael. E aí, pessoal, boa tarde. Deixa eu já trazer aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Beleza. Então, a ideia hoje é a gente trazer alguns conceitos mais básicos, né? A ideia hoje da sala é justamente, como o Lucas falou, bem inicial, para a gente ir evoluindo os conceitos. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho sobre Docker. A gente escuta falar bastante sobre Docker, né? Então, a gente vai começar a entender aí um pouquinho sobre esses conceitos. Bem, eu sou a Thaís Medeiros, eu sou líder de arquitetura na UsoPay, sou Microsoft MVP em Developer Technologies também. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, MDS Thaís no Twitter, Thaís Medeiros no LinkedIn, só mandar mensagem, a gente está sempre por lá, pronto para conversar e compartilhar conhecimento também, viu, galera? Bom, eu sou Eduardo Tomás, eu sou Backend Developer também na UsoPay. Se alguém quiser trocar uma ideia comigo, mandar uma mensagem, é Edu_Tomás no Twitter, estamos por lá, a gente se fala. Bem, a gente escuta bastante, né, falar hoje em dia sobre container, sobre Docker, e a gente escuta muita definição também sobre esses carinhas. E às vezes a gente escuta, mas container é virtualização, mas container pode ser uma VM pequena. E aí, né? Container, ele é virtualização? Então, não. Container, ele não é virtualização. Existem algumas diferenças bem interessantes quando a gente fala sobre containerização, quando a gente fala sobre virtualização, são abordagens bem diferentes. Bom, para a gente tentar entender quais são essas diferenças de uma virtualização para um container, é legal ter ideia, essa visão desses três ambientes. O ambiente bare metal, que é como se fosse a nossa máquina, aquela que a gente está olhando aqui agora, que a gente tem o sistema operacional instalado na máquina física e tem as nossas aplicações rodando diretamente na máquina. Então, a gente tem menos camadas entre a aplicação e o hardware, o que acaba dando mais velocidade, mais agilidade para o processamento. A gente tem aqui um cenário com a virtualização, que a gente tem a mesma infraestrutura, a gente tem um host OS e tem uma camada intermediária de hypervisor que permite a gente criar novos sistemas operacionais convidados em cima disso. Esse cenário tem uma vantagem para o bare metal na questão de escalabilidade. Por exemplo, se tu precisar escalar um bare metal, tu teria que ter um outro servidor, uma outra máquina do lado. Então, é mais uma configuração, tu tem que ter espaço físico para alocar isso e acaba que a gente acaba ficando limitado nessa questão. Com a VM, já não, a gente consegue subir na mesma máquina física, a gente consegue subir várias VMs e atender os nossos requisitos de aplicação. Só que ela tem um problema, com essa nova camada que a gente bota entre o hardware e a aplicação, a gente começa a adicionar complexidade e acaba adicionando mais camadas. E o Docker e os containers vêm para ajudar a gente nessa situação, para ter um cenário que seja possível escalar tranquilamente, mas que não tenha consumo de recurso de maneira excessiva por parte de sistema operacional. Então, a gente acaba tendo um host OS, um container engine, e dentro desse container engine a gente consegue rodar cada container com aplicação de maneira isolada, minimizando o uso de recursos. Então, a gente tem recursos os mais específicos só para aquela aplicação, a gente não gasta com memória, com processamento, com um sistema operacional convidado. Tá, mas então, o que é um container? Para fazer uma analogia, para ficar fácil de entender um container, a gente pode pensar
em navios de carga, tipo aquele que encalhou lá no canal de Suez no começo do ano, ali em março. Ele é uma estrutura que permite carregar várias coisas, independente do que está sendo carregado dentro dos seus containers físicos. Então, se eu estou trazendo lá da China minhas bombinhas do AliExpress dentro de um container, não vai estar tendo contato, não vai ter interferência com o container que está vindo de um importador oficial que traz tudo certo. Existe esse isolamento. Então, no nosso mundo de tecnologia, o container ele tem o código de aplicação, ele tem os seus binários e as bibliotecas para atender aquele requisito daquilo que está dentro do container. Isso garante isolamento, né? A gente pode dizer, que nem eu falei, que um container não vai impactar no conteúdo do outro. A gente tem a portabilidade, porque independente de qual navio esteja carregando o nosso container, na analogia, a gente consegue mudar ele de navio e vai continuar funcionando normalmente. E também ele se torna replicável. Se eu preciso de mais de um container para servir a minha aplicação, eu consigo subir eles independentemente, não tendo nenhum problema. Tá legal. Então, aí a gente entendeu o que é container, né? E aí, o importante é, de fato, ficar bem claro que um container é esse isolamento. Então, eu tenho vários isolamentos dentro do meu host e que cada isolamento desse ele não vai interferir em nenhum outro processo que esteja rodando em paralelo. Por exemplo, eu tenho 2 containers rodando, o container A ele não vai interferir no container B. O container A vai ter os seus próprios processos, o container B vai ter os seus próprios processos. Consigo também ter isolamento físico, né, na parte de CPU e memória, então cada um consumindo ali o que foi designado para cada um. Isso é o container, é o isolamento, tanto lógico quanto físico. Agora, o Docker, ele é a ferramenta, ele é a plataforma, aliás, ele é a plataforma que você vai criar e vai executar esses seus containers, tá? O Docker, ele utiliza alguns conceitos um pouco antigos, né? Antigamente a gente tinha o chroot, que era a forma que a gente fazia essa parte desse isolamento no Linux, né? E daí depois veio uma galera do Parallels ali com o Virtuoso, e eles começaram a utilizar esse conceito de containerização para distribuir VPS, né? É um conceito praticamente de um servidor dedicado. E aí, ali, eles decidiram abrir o core deles, ali, do que eles usavam, né? E aí, a empresa .cloud começou a utilizar essas coisas também, e daí eles trouxeram muita ferramenta que eles já tinham também, e eles abriram o código-fonte deles, de tudo que eles faziam, de todas as abordagens que eles traziam, de todas as ferramentas que eles tinham para tornar essa parte mais fácil de gerenciamento de containers, né? E aí veio o Docker, e aí nasceu o Docker. Então, o Docker, ele veio mesmo com a abertura do código-fonte, com a ajuda da comunidade. Ele se tornou bem forte, bem famoso, com a galera mesmo ajudando e evoluindo ele. E, nossa, a gente tem hoje a evolução que a gente tem é fenomenal com a galera da comunidade. E o Docker nada mais é do que essa engine que vai rodar ali no seu host. É a engine que vai permitir com que você crie e você execute os seus containers. O Docker Internals, ele vem bem parecido do que já era utilizado antes, então ele vai usar o LXC ali. Quando a gente fala de containers Linux, né, ele vai usar os cgroups e os namespaces para fazer essa parte de isolamento. Então, o namespace ele vai fazer a parte de isolamento de processo, isolamento de rede, a parte de usuários também, tudo isolado. E o cgroups ele vai isolar a parte de CPU, de memória e de disco. Então, essa é a maneira que o Docker ele consegue fazer e manter, né, o isolamento ali dos containers.
E aí a gente também tem a parte das imagens, a gente escuta falar bastante sobre imagens, e aí daí o que vem a ser isso, né? As imagens, elas são camadas que os containers eles têm. Então, todo container ele é formado por várias camadas. A camada, as camadas mais abaixo, né, elas são somente leitura. Então, a gente não consegue alterar essas camadas base, essas imagens base. Quando você monta o seu container, que você traz essa imagem base, como se ela fosse um template, tá? Então, você traz essa tua imagem base, a última camada do seu container é a camada que você vai conseguir escrever nela. Então, qualquer alteração que precisar ser feita, por exemplo, os logs da tua aplicação, eles vão ser escritos nessa última camada do container, que é somente nessa camada que você consegue ter a escrita, permissões de escrita. É como se você fosse pegar um livro, né, trazendo a analogia de um dos engenheiros do Docker. Você vai pegar um livro e você precisa fazer alguma anotação naquele livro. Só que quando você vai fazer a anotação nesse livro, é como se viesse uma folha, uma cópia daquela página que você está vendo no momento, vem uma cópia daquela página, e daí você escreve naquela cópia. Qualquer coisa que você precisar inserir ali e escrever, você vai escrever naquela cópia. Quando você fecha o livro, você perde aquela alteração, aquela escrita que você fez. No container é a mesma coisa, que é o conceito de volatilidade que a gente chama. O container ele é totalmente volátil, então ele não vai guardar o seu estado. Essa última camada aí, se você matar o container, ela é perdida, tá? Ele não vai salvar isso. A única coisa que ele vai sempre utilizar é essa imagem base. Por isso que a gente diz que a gente consegue replicar o mesmo ambiente, por exemplo, em desenvolvimento, a gente consegue manter o mesmo ambiente para testes e o mesmo ambiente para produção, porque a gente vai ter sempre uma imagem base, essa imagem base ela não vai ser alterada. E aí, vamos ver como isso funciona na prática, porque falar é muito chato, então vamos lá na prática. Se vocês estiverem usando o Windows, tá? Vocês precisam ir lá no site do Docker, colocar para baixar, executávelzinho, next, finish. Não tem nada demais na instalação. No Windows, ele vai solicitar para você, se você tiver suporte, para habilitar o WSL ou WSL2, tá? Por que isso? Porque, como a gente falou, o container ele vai usar o kernel da tua máquina host. Então, se você estiver rodando containers Linux, você precisa ter um kernel Linux. Então, no Windows, a gente tem a abordagem do WSL2, que é um subsistema Linux, e aí o seu container Linux vai poder utilizar esse kernel do WSL2, beleza? O meu aqui já está instalado, tá? Então, para a gente começar aqui, vamos listar os containers que a gente tem rodando. Então, docker -a, a gente consegue listar os containers que a gente tem rodando. Eu aqui não tenho nenhum container rodando, a gente vai fazer aqui na hora. Se eu quiser ver as imagens que eu tenho rodando, o Docker Image LS também vai mostrar todas as imagens que a gente tem aqui baixadas aqui localmente, baixada localmente, beleza? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui com o Nginx. Então, se eu quiser rodar um container, né, se eu quiser subir um container, eu vou usar o comando docker run, -d para ele fazer em background. Eu vou definir a porta, porque eu vou brincar com uma imagem do Nginx. Então, mão esquerda, eu estou definindo a porta do meu host. Na mão direita, eu estou definindo a porta do meu container. Eu consigo nomear o meu container. Então, -name, vamos colocar aqui, Nginx test. E qual é a imagem que eu quero trazer? A minha imagem base é o Nginx, tá? Aqui, o que ele vai fazer aqui? Aqui ele está procurando para ver se você tem essa imagem no teu repositório local, tá?
E daí, como eu não tenho ela localmente, ele automaticamente vai buscar essa imagem no repositório, no registry no registry, né, que você definir. Nesse nosso caso aqui é o registry da própria Docker, tá? E olha que legal, aqui ele colocou uma tag nginx 2.latest. O que é essa tag? Essa tag é a versão da imagem que você quer. Como a gente não definiu nenhuma, ele automaticamente assumiu que a gente está querendo a última imagem, a última versão dessa imagem. Então, ele automaticamente jogou a tag aqui para latest. E aí, agora ele está terminando de fazer o download, tá? E a minha internet hoje também não está colaborando, né? Mas vejam que, olha só, ele está fazendo um download e cada hash desse aqui é uma camada da imagem. Lembra que a gente falou que são camadas? Essas aqui são as camadas que a gente não tem acesso para alterar. Esse aqui é o nosso template. Essa aqui é a nossa imagem base da Nginx. E aí, quando ele veio e criou o container, ele criou uma última camada dessa pilha, que é onde a gente consegue fazer as nossas alterações. Agora, se a gente fizer um docker ps-a, a gente tem um container rodando e a gente tem o status dele aqui que ele está rodando. Vamos acessar esse container. Então, docker exec -ti. Os 3 primeiros dígitos do container a gente pode usar para acessar. Daí, a gente diz que a gente quer um bash nele. Aqui eu estou dentro do container, tá? Se eu der um ls-l, eu estou vendo, eu estou listando o que tem dentro desse meu container, tá? Como ele é um container novo, né, e ele traz ele por conta da otimização, né, de recursos e tudo mais, ele traz um container bem enxuto. Então, aqui eu vou fazer um apt-get update e vou fazer... Ele ainda não terminou. E vou fazer um apt-get install vim para a gente fazer uma alteração no arquivo e a gente ver o que acontece. Tá? Beleza. Agora a gente vai até a pasta do Nginx user share Nginx HTML. Aqui eu tenho o meu index.html. Esse index.html é exatamente esse carinha que vai mostrar aqui para a gente, que a gente definiu a nossa porta 80, é esse HTML aqui, tá? Então, se a gente vier aqui e alterar o index, vamos alterar esse welcome to Nginx para welcome to dockercon. E vamos salvar aqui. Beleza. A gente conseguiu alterar esse HTML. Então, a gente consegue alterar esse carinha. O que ele fez? Ele pegou esse HTML lá naquelas camadas mais baixas de que não era permitido alterar, fez uma cópia para a camada do nosso container que a gente tem permissão de escrita, fez uma cópia, e a gente alterou essa cópia. Vamos sair do container agora. Se a gente remover o nosso container agora, um docker rm, para remover um container, a gente vai dar um docker rm, o "-f é para forçá-lo, porque ele ainda está rodando. Beleza, ele removeu o nosso container. Se a gente vier aqui agora, a gente não tem mais container nenhum rodando. Vamos botar para rodar de novo, vamos subir um novo container na mesma porta 80. Se a gente vier aqui agora e der um refresh, vejam que ele voltou para a Nginx. A gente perdeu a nossa alteração. Por isso que a gente fala que o container é volátil. Qualquer alteração que você faça dentro do seu container, ele não vai manter, tá? Thaís, e tem maneiras da gente manter, por exemplo, arquivos? Eu quero manter alguns arquivos
Eu quero que os arquivos que sejam salvos, que estejam no container, sejam salvos para a minha máquina host. A gente tem duas abordagens, tem o mount e tem o volume, né? Quando a gente fala de mount, quem vai gerenciar esse seu caminho vai ser o Docker, tá? Aqui o nosso tempo está um pouco corrido, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz com o volume, tá? Então, aqui a gente vai fazer a gente já tirou aqui o nosso container. Eu vou criar um diretório aqui, acho que ele já está até criado aqui. Já tá aqui. Não está aqui. Deixa eu criar um diretório aqui, meu dir teste. Beleza. Vamos acessar esse meu dir teste. Beleza. A gente está aqui. Agora vamos criar um outro container. Vamos colocar que a gente está indo para a porta, saindo na porta 81, para a gente não ter conflito. Como é que eu mapeio um volume? -v. Então, nesse -v, eu vou dizer para ele qual é o caminho do meu host. Eu preciso desse caminho aqui completo. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Então, o caminho do meu host. E para onde eu quero que ele mapeie esse diretório para dentro do container. Dentro do container eu quero meu dir, beleza? Daí ele vai deu um conflito óbvio, que eu já tenho um Nginx teste, vamos deixar que ele crie um nome. Beleza. Agora vejam que a gente tem dois containers rodando, um que a gente criou e um que a gente deu o nome e um que ele colocou o nome que ele quis, tá? Se a gente acessar o nosso container, docker exec-ti f4a bash, e a gente der um ls-l, vejam que a gente tem o meu dir aqui que a gente criou, beleza? Se a gente acessar o meu dir e criar um arquivo .txt aqui, e agora a gente voltar aqui na nossa máquina host, e a gente der um ls-l, vejam que o que eu criei lá no meu container, eu consegui trazer ele para cá, para o meu host. Então, essa é uma das abordagens que a gente tem para a gente conseguir manter, salvar, né, os estados, né, salvar algum arquivo que a gente tenha de aplicação na nossa máquina host, se a gente precisar. Porque a gente pode ter o seguinte cenário, a gente tem um cluster rodando, né, que tenha um orquestrador, e esse orquestrador, ele viu que, por exemplo, um pod não está com uma saúde legal, então ele mata aquele pod que está rodando no teu container. Então, você perde tudo que esteja ali. Então, se você precisar salvar, você precisa utilizar outras abordagens para salvar arquivos, salvar estado, talvez, que você precise. Então, uma das abordagens que a gente traz, que a gente tem, é mapear volumes. Bem, pessoal, eu dei uma corridinha agora no final por conta do tempo. Lucas e Gomex, eu não sei se a gente tem um tempinho para perguntas, não sei se a gente consegue abrir para a galera alguma dúvida. Lucas, Gomex, tem alguém aí? Estamos aqui. Estou falando que consegue sim. Então, galera, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Então, tem uma sim. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Gomex. Então, tem uma pergunta, eu acho que não sei se vai sair na call, porque vocês estão no Spotlight, vocês podem repetir depois, tá? Mas tem uma pergunta, a última agora, do Jorge Arteiro.
né? Ele fala, o Windows tem como rodar o Windows Container e Linux Container, o Windows, tipo, eu acho que ele está perguntando se tem como rodar os dois, né? Se tem como ter os dois. O Windows Container e o Windows que é o Linux na máquina virtual, né? Se você já usou isso e se é possível rodar os dois. Olha, os dois rodando aqui na minha máquina, quando você instala o Docker, né, você tem ali as configurações de qual container, qual tipo de container você vai rodar. Se você quer rodar ele na abordagem de Windows Containers ou se você roda ele na abordagem de Linux Containers. Então, você define qual é o tipo que você vai rodar naquele momento. Eu, sinceramente, nunca testei colocar os dois rodando em paralelo. Eu acredito que não dê, porque você precisa definir, você define, ou você roda Linux Container ou você roda o Windows Containers. Na verdade, ele estava afirmando, eu acho, que tem como usar um ou outro, mas foi até bom que explicou para a galera que é possível, né? Porque, inclusive, poucas pessoas sabem, né? Inclusive, o Paulo perguntou depois, o Docker já utiliza o Windows Container? Então, isso é uma coisa legal também que você acabou respondendo que tem sim, tem essa opção, né? Então, isso foi uma pergunta que rolou também. Vamos ver se tem mais. Galera, vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem aquela do Paulo, né, que foi sobre se o Docker já utiliza o Windows Containers. Sim, né, já utiliza, mas não ao mesmo tempo. A pessoa já respondeu. Ela já tá afiada aqui. Então, gente, eu acho que é isso, né, para a gente conseguir seguir. Eu vou puxar aqui vocês do Spotlight para a gente conseguir adicionar de novo. Vou ver o Spotlight aqui. Vou adicionar eu e o Gomex novamente aqui no Spotlight. Por algum motivo, se eu conseguir, eu tô lutando com o Zoom aqui, tá? Mas a gente está ainda há pouco. Então, muito obrigado, Thaís, e muito obrigado, Eduardo, por ter compartilhado essa talk com a gente, compartilhado esse conhecimento sensacional com a gente, tá? Dúvidas, questões, coisas desse tipo, podem deixar no chat. Ó, o pessoal já tem uma pergunta aqui: quando utilizar o mount, quando utilizar volume, como fazer um mount. Se vocês quiserem responder, aparecer depois. As perguntas vão aparecendo e a galera também vai lá responder, né? É legal isso, assim, essa ideia de comunidade, assim, aqui ao vivo no evento acontecendo, é muito massa. Não, de verdade, assim, eu acho isso muito legal, a ideia de você faz pergunta para uma pessoa, outra vai e responde, é bem legal isso. Muito bacana. Vocês querem responder essa dúvida aí? A gente ainda tem 2 minutinhos. Ó, o André perguntou quando usar volume, quando usar mount e como fazer o mount, né? O mount, você não consegue definir qual é o diretório que você quer, né? Normalmente, na abordagem do mount, quem vai definir esse diretório para você é o Docker. Quem gerencia isso para você é o Docker. E ele é mais utilizado quando você fala sobre o Docker Services, né? Daí é um outro conceito aí. O volume você consegue definir de fato. Eu quero que tudo que no container caia na pasta X venha para essa pasta também mapeada aqui no meu host. Então, você consegue definir aonde você quer que isso caia, tá? Essas são as principais diferenças, assim. Show de bola. Então, agora sim, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Thaís, pela talk. Dúvidas futuras é porque a gente tem um delay de 20 segundinhos aqui, né? Entre a live e o vídeo que a gente está apresentando. Então, dúvidas, podem clicar aqui nos links que estão no nome deles aqui. Pessoal, tá? Se vocês quiserem aí entrar em contato, ou então conversar mais, ou então seguir, né? Recomendo muito que sigam nossos palestrantes, nossas palestrantes, que são sensacionais também, todo o conteúdo muito bom.